Eu não sei vocês, mas eu adorei X-Men 97. Essa animação do Disney Plus já tá com a segunda e a terceira temporada confirmadas. E mesmo na primeira temporada, ela foi vista por mais de 4 milhões de espectadores nos primeiros 5 dias, se tornando a maior estreia de uma animação da história do Disney Plus. Toda semana, o episódio que estreava virava assunto nas redes sociais, virava trending topics, principalmente aquele episódio ali do meio da primeira temporada, que com certeza foi o mais comentado pelo público, né? Ou seja, X-Men 97 é um baita sucesso. E é um sucesso mesmo em uma época em que um dos assuntos mais discutidos na cultura pop é a tal da fadiga de super-heróis. Mas se a gente tá em uma época de fadiga de super-heróis, então por que X-Men 97, que não só é uma série de super-heróis, como é uma série de super-heróis que continua a história de uma animação que foi cancelada 3 décadas atrás? Por que X-Men 97 conseguiu ganhar tanto público assim? Será que é o tal do fator nostalgia? Será que essa nostalgia é a solução, é o antídoto para essa tal fadiga de super-heróis que o público tá sentindo? Ou será que existem outros motivos por trás desse sucesso? Oiê, tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de X-Men 97. Mais especificamente sobre o sucesso dessa animação em uma era que as pessoas têm chamado como a era da fadiga de super-heróis. O que será que aconteceu? E eu também, ao longo desse vídeo, vou contar mais pra vocês do que eu achei de X-Men 97. Que eu já adiantei ali no começo do vídeo que eu gostei muito dessa animação, eu amei assistir X-Men 97, mas eu vou contar os motivos também. A princípio não tem spoilers aqui nesse vídeo, eu aviso se tiver. E eu já queria te fazer um aviso e te perguntar uma coisa. O aviso é que se você quiser comprar qualquer produto relacionado ao universo dos X-Men, se você quiser ler os quadrinhos dos X-Men, por exemplo, eu vou deixar um link meu da Amazon aqui na descrição. Isso não é uma publi, tá, gente? Mas é um link afiliado. O que é isso? Se você comprar qualquer produto por esse link, você não gasta mais nada, você já ia fazer a compra mesmo, não gasta nem um centavo a mais, mas o canal ganha uma pequena comissão. Então, se você já ia comprar mesmo, aproveita e usa o link que você ajuda o canal. Esse foi o aviso, mas tem a pergunta que é de um tema relevante para esse vídeo. Eu queria que você me respondesse aqui nos comentários o quanto a nostalgia te fez assistir X-Men 97. E o quanto você acha que ela impactou ou não na sua forma de ver a série, se você gostou mais ou menos por causa disso. A minha resposta eu vou dar mais pra frente no vídeo, porque ela precisa entrar no momento certo. Então daqui a pouco eu conto pra vocês a minha experiência com isso. Mas vamos lá, pra quem caiu de paraquedas aqui, X-Men 97 tem esse nome porque é um revival da animação de X-Men lá dos anos 90. Um revival é uma tentativa de trazer de volta às telas uma série de TV, um filme ou algo parecido, bastante tempo depois do final ou do cancelamento dessa série, filme, etc. O nome revival indica mesmo essa tentativa de reviver ou reavivar uma coisa que já morreu lá atrás. Eu ainda preciso fazer um ficcionário explicando e diferenciando todos esses termos, né? Revival, reboot, remake, mas todos esses termos são parte da tendência crescente de Hollywood de trazer de volta marcas, franquias, personagens e histórias que faziam sucesso lá atrás. Ao contrário do remake e do reboot, o revival não costuma refazer a história ou recomeçar do zero. O mais comum é continuar a história de onde ela parou, com os mesmos personagens e tramas, às vezes mudando uma coisa ou outra, mas mantendo meio que a mesma coisa, ou então numa trama que se passa mais no futuro, mas levando em conta tudo o que aconteceu nas temporadas anteriores ou nos filmes anteriores. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente tá falando de séries live action e os atores provavelmente já envelheceram depois que teve o final da série. Aí esses revivals se passam no futuro com os personagens mais velhos em outra fase da vida, como é o caso de 3 é Demais, Gilmore Girls e tantas outras séries que fizeram um revival depois. X-Men 97 é um caso de revival que continua de onde a história anterior tinha parado. Nesse caso, a história que tinha parado é a da animação de X-Men que foi lançada pela Fox lá em 1992. Essa animação lançou vários episódios, teve 5 temporadas, até que foi cancelada lá em 1997. Por isso que agora tem esse título, X-Men 97. Primeiro porque eles diferenciam do título da animação original, e também porque aí eles dão a entender que a história vai continuar mesmo do final da outra lá em 97. Então, sim, essa é uma animação que se baseia quase que completamente naquela obra lá dos anos 90. Os personagens são basicamente os mesmos, a história se passa nos anos 90, o design de personagens é baseado nos anos 90, então tem aquele estilo da animação antiga, e a animação em si, todo o estilo dela também parece muito o da animação dos anos 90. Óbvio que, na minha opinião,
animação com muitas melhorias, tem muitas cenas de ação mega bem feitas também, mas a referência é a animação dos anos 90. Aí você me diz, mas Mikan, se isso é um revival que continua de onde a história dos anos 90 parou, quer dizer então que eu vou ter que ver 5 temporadas inteiras antes de assistir a essa aqui? E eu já vou falar mais a respeito disso, mas eu já adianto que não, você não precisa ver nada. Eu sei que isso pode ser meio polêmico, mas me ouve aqui. Eu realmente acho que você não precisa, principalmente se você já tem uma ideia do que são os X-Men, quem são os mutantes. Você sabe que existem os mutantes, que eles têm uma mutação genética que concede esses superpoderes, que eles são muitas vezes rejeitados pela sociedade, até perseguidos. Você sabe que existe o Professor Xavier e que existe o Magneto e que eles são rivais porque eles têm uma visão muito diferente de como os mutantes devem lutar pelos seus direitos. Se você sabe disso, você já tá com meio caminho andado. E se você viu os filmes que estão rolando aí dos X-Men desde os anos 2000, você já conhece boa parte dos personagens que vão aparecer nessa animação. Não todos, mas muitos deles. E talvez você até conheça algumas das tramas, alguns dos arcos que foram cobertos ali nas primeiras temporadas do desenho e que são mencionados durante essa nova temporada. Não quer dizer também que não ajuda ter visto as temporadas anteriores. É claro que ajuda. Se você não assistiu, talvez uma menção, alguma coisa de uma temporada anterior passe meio batido, fique um pouquinho confuso no primeiro momento, mas isso logo passa, gente, dá pra entender. Porque eles fizeram essa nova temporada justamente pra ser amigável pra quem tá chegando agora. Ia ser bizarro se você fosse obrigado a assistir a 75 episódios de uma animação de 30 anos atrás só pra ter alguma ideia do que tá acontecendo na série de agora. Eles não iam fazer isso porque ia ser basicamente jogar dinheiro fora, eles iam excluir boa parte do público que poderia assistir essa animação nova. Se você quiser ver as temporadas anteriores, elas estão lá no Disney Plus também, todas estão facinhas ali pra assistir, e com certeza ajuda a entender melhor alguns pontos, mas tá tudo bem começar por essa. E se você quiser, tem canais do YouTube que fizeram resumões ali das 5 primeiras temporadas, se você quiser muito saber o que aconteceu antes de pegar a primeira temporada do 97. De qualquer forma, por mais que essa primeira temporada comece de um jeito que é fácil de entrar pra quem nunca assistiu, ela começa a história de onde o X-Men lá de 92 parou. Então eu te dizer o que acontece no começo de X-Men 97, não tem como não spoiler muito o que acontece mais pro final da animação original, porque né, a sinopse tem que levar em conta o que aconteceu lá nos anos 90. Mas eu vou dar o meu melhor aqui. Pra evitar grandes spoilers, eu vou só dizer que a galera ali dos X-Men tá tendo que se virar sem o Professor Xavier ali podendo cuidar deles. E pra surpresa de todo mundo, o Professor Xavier deixou a mansão, tudo que é dele, todos os projetos, inclusive os X-Men, sob responsabilidade do Magneto. Como eu falei um pouco antes, se você sabe qualquer coisa sobre os X-Men, você provavelmente sabe que o Professor Xavier e o Magneto, eles são mostrados muitas vezes como grandes rivais, já que eles têm abordagens muito diferentes de como os humanos e os mutantes devem coexistir ou não. E boa parte dessa temporada envolve justamente essas opiniões diferentes dos dois. Envolve os X-Men tendo que lidar com eles serem liderados por uma pessoa contra quem eles costumavam lutar. E a temporada também discute bastante a relação da sociedade humana com os mutantes e também a relação da sociedade humana com o Magneto e com os métodos dele. E também do Magneto e os métodos dele com a humanidade. É uma relação que é discutida ali dos dois lados. E, gente, só essa premissa já é super interessante pra mim, mas a série consegue ser muito mais do que isso. Tem várias lutas incríveis, momentos épicos, vários momentos realmente emocionantes que fazem a gente entender por que os X-Men se consideram uma família. Mas isso tudo sem ser piegas, na minha opinião. Na verdade, eu acho que esses momentos tocantes só mexem com a gente mesmo porque a série não tem medo de mostrar o que tá em jogo. E como mostra, viu? Porque os personagens passam por situações arriscadíssimas. Em vários momentos eu fiquei com medo de perder eles ali no caminho. Essa é uma série intensa, não só nessas sensações, não só no risco que os personagens correm, mas também no ritmo. Mesmo os episódios sendo super curtinhos, que são aquela coisa de meia hora que encaixava ali nos blocos da TV, cada episódio conta muita história. Não é essa coisa que a gente vê em muitas séries ultimamente, que parece que os episódios são arrastados pra ficar mais longos, sabe? Tem aquelas barrigas no meio. Aí fica o tempo todo sem acontecer praticamente nada, nem desenvolvimento de personagem, nenhuma coisa audiovisual interessante ali no meio, só tudo meio arrastado pra no finalzinho do episódio acontecer alguma reviravolta e você assistir ao próximo. Só que aí também não muda quase nada na trama geral, e aí chega no final da temporada e aí acontece algo importante que você pensa, ok, valeu a pena eu ter visto essa temporada inteira. Bora esperar a próxima. Em X-Men 97 eu senti que não tem muito disso. Tem a trama geral da temporada e a maior parte dos episódios tá voltada pra essa trama. Tem umas horas que eles focam em alguns personagens específicos, eles param um pouquinho a trama geral pra mostrar o que tá acontecendo com esse personagem, mas isso também é conectado com o desenvolvimento geral. Tem só praticamente um episódio
episódio, na verdade metade dele é mais monstro da semana, assim, parece que não tem tanta conexão com os outros. Mas na minha opinião é até bacana isso, porque ele tem essa vibe mais nostálgica de você ver TV em tempos mais antigos, que as animações muitas vezes tinham esses episódios mais soltos, mais fechadinhos mesmo. Você ligava a TV pra ver um desenho animado e pegava uma aventura meio aleatória ali. E mesmo esse episódio, por mais que ele pareça um pouquinho deslocado, ele é bem interessante porque ele comenta justamente sobre os perigos da nostalgia. Fala sobre não ficar preso nela. Falando em nostalgia, eu queria saber aqui nos comentários quem de vocês viu a animação de X-Men quando era criança ou adolescente. E você viu como? Você viu na TV Colosso? Na TV Globinho? Teve na Fox Kids também? Me conta aí como que você assistiu, se é que você assistiu. Porque pelos comentários que eu recebi, pelas mensagens que eu recebi nas redes, X-Men 97 traz uma baita nostalgia pelos anos 90 e por essa infância vendo essas animações clássicas. Não só de X-Men, outras também. E como eu falei lá no começo do vídeo, esse revival foi um baita sucesso. Mesmo essa não sendo uma animação que faz parte da continuidade ali do universo cinematográfico da Marvel, a galera foi e assistiu. Já tem as próximas 2 temporadas confirmadas, as críticas em geral foram muito positivas e o pessoal todo tá muito animado pra ver a animação de X-Men. O pessoal tá animado pra ver mais X-Men nas animações. E agora talvez a gente veja uma onda de nostalgia em relação a essas animações clássicas. Uma tendência de reviver esses desenhos de super-heróis de décadas atrás. Principalmente dependendo de como for a nova animação do Batman, que deve sair agora em agosto de 2024. Sim, porque esse movimento de nostalgia não vem só da Marvel, tá? Vem aí essa nova animação do Batman no Prime Video, que também é inspirada numa animação do Batman que saiu ali nos anos 90, entre 92 e 95. Essa nova animação tem produção do Bruce Timm, do J.J. Abrams e do Matt Reeves, que foi o diretor do filme do Batman com Robert Pattinson. Eles estão trabalhando nesse projeto já há alguns anos e a Warner tinha cancelado, né? Não ia mais sair, mas o Prime Video comprou os direitos para exibição, então deve sair agora em 2024. E eu tô torcendo muito pra essa animação dar certo porque eu gosto muito do estilo da animação do Batman dos anos 90. Eu falo bastante dela no meu vídeo sobre a história de Gotham City, como que Gotham City mudou ao longo das versões do Batman. Se vocês quiserem, tem aqui o link na descrição. Então assim, tomara que essa animação vá bem e tomara que X-Men 97 continue fazendo sucesso, mas gente, o problema é que Hollywood tem sido uma péssima aluna, tem aprendido todas as lições de um jeito torto nos últimos tempos. Por exemplo, Barbie fez sucesso? Nossa, que legal, então a solução agora é fazer um multiverso de filmes de brinquedo. Não necessariamente dar liberdade criativa para diretoras fazerem projetos bacanas e aí sim colocarem vida em franquias. Ou até, continuando a falar de Barbie, o sucesso de Barbenheimer, que foi esse fenômeno aí de Barbie e Oppenheimer, tem um vídeo sobre isso também, que os estúdios já estavam entendendo como, ah não, então isso quer dizer que pra fazer igual o Barbenheimer a gente precisa colocar 2 filmes na mesma data e vamos ficar forçando esses duelos, sendo que não foi exatamente isso que aconteceu. Eles entendem tudo errado, gente. Então pode ser que eles vejam esse sucesso de X-Men 97 como uma prova de que tem que apelar pra nostalgia, que isso vai ser a grande bala de prata que vai acabar com a fadiga de super-heróis, que vai trazer o público de volta, não só pros cinemas de forma geral, mas também para os filmes de alto orçamento de super-heróis, que estão precisando. Já faz um certo tempo, até alguns anos, que vários veículos de comunicação têm usado essa expressão fadiga de super-heróis. Os filmes da Marvel, por exemplo, não estão mais arrecadando tanto quanto eles arrecadavam, tirando algumas exceções. E a recepção de alguns desses filmes, tanto pela crítica quanto pelo público, tem sido bem morna. As séries que saem nos streamings começaram com bastante engajamento do público, bastante envolvimento, mas depois pararam de empolgar tanto assim. E como eu falei que o movimento da nostalgia não é uma coisa exclusiva da Marvel, essa fadiga meio que também não. Dá pra ver isso em praticamente todos os estúdios. Tirando os filmes do Aranhaverso, não é que os filmes da Sony estão indo muito bem. E o universo compartilhado da DC tá nessa confusão de vai começar de novo, não vai. E enquanto isso, o público e a crítica não estão muito comprando o que tem saído. Eu não quero entrar em muitos detalhes dessa situação, nem falar de todos os filmes e todas as exceções, porque esse vídeo aqui não é sobre a fadiga dos super-heróis e já tá ficando bastante longo. Eu quero explorar esse tema em outra ocasião, digam aí se vocês querem um vídeo sobre fadiga dos super-heróis. Mas eu acho importante falar que teve alguns filmes que foram, em geral, bem recebidos, como Guardiões da Galáxia Volume 3, o Aranhaverso 2. Nas séries também, o final de Loki foi super bem recebido pelo público. Tem a animação Minhas Aventuras com Superman, que eu adorei e muita gente elogiou. E a gente tem o universo de The Boys fazendo um baita sucesso com muitas temporadas, teve até série derivada e vários outros exemplos. Então não é que o público não tá consumindo de jeito nenhum história de super
super-heróis, tá? Mas quando a gente olha de uma forma mais geral, realmente dá pra sentir que o público tá mais desanimado com histórias de super-heróis grandes, assim, principalmente quando se trata de universo compartilhado. Inclusive, eu sinto muito isso com comentários de vocês aqui no canal. Toda vez que eu falo de Marvel, DC nos últimos anos, ou até de outras histórias de super-heróis, eu sinto que nos comentários existe um desânimo muito grande, as pessoas estão meio frustradas e não estão muito afim de voltar pra essa rotina de ver os filmes, principalmente do MCU, sabe? E eu vou dizer pra vocês que eu compartilho um pouco desse sentimento. Eu também, às vezes, tenho um pouco de preguiça de acompanhar tudo ultimamente, porque deu uma cansada mesmo, né? Tem um filme ou outro que dá aquela vontade de assistir, de conhecer, mas aquela coisa de acompanhar tudo que eu tinha antes, eu realmente não tenho mais tanta vontade também. E essa é a impressão que eu tive dos comentários que eu recebi de vocês nos últimos tempos. Queria saber se é isso mesmo. Mas aí surge um X-Men 97, esse baita sucesso, as pessoas comentando semanalmente uma animação de super-heróis saindo no streaming. E ok, essa animação não faz parte da continuidade do MCU, mas por mais que ela não seja parte da continuidade agora, pode ser que ela seja integrada nas histórias de multiverso, e mesmo se isso não acontecer, de qualquer forma ela é conectada com a Marvel de forma geral, com outros personagens da Marvel que não só os X-Men. Ela faz parte de algo maior do que só X-Men 97, mas de uma forma bem contida, tá? Não tô comparando assim com o MCU. De qualquer maneira, eu fico pensando se isso não poderia ser interpretado como um sinal de que as pessoas não tão cansadas assim da Marvel e dos personagens da Marvel, né? Pelo menos em alguns personagens e algumas histórias elas estão interessadas. Será que é porque elas têm saudade dos X-Men no cinema? Será que é porque elas têm saudade da animação dos anos 90? E aí assistir agora essa continuação reativou toda essa nostalgia que elas sentiram? Será que a solução para essa fadiga toda que elas estavam sentindo do universo cinematográfico da Marvel veio pela nostalgia? E assim, a galera tá empolgada mesmo, né? Eu já tinha falado da animação do Batman lá atrás, mas deu pra ver que depois do X-Men 97 rolou até a galera perguntando se não poderia acontecer um revival de outra animação da Marvel dos anos 90, que é a animação do Homem-Aranha. Pelo menos o Brad Winderbaum da Marvel, ele disse em entrevista que, por enquanto, os X-Men que são os donos dos anos 90. Então não deve rolar o Homem-Aranha, até porque tem uma outra animação do Homem-Aranha que vem aí, mas que, pelo que eu entendi, não é uma continuação de uma animação antiga, é uma coisa nova. Só que mesmo ele tendo negado essa possibilidade, não quer dizer que não seja feito lá na frente, até porque o interesse parece existir. E os veículos de imprensa estão lá, né, cutucando, faz aí, Marvel, será que você não vai fazer? Se fosse em outro momento do MCU, era capaz até de já estarem pensando nessa nova animação aí, revival e tal, mas por enquanto não sabemos. Enfim, né? X-Men 97, animação do Batman vindo aí baseada nos anos 90, pessoal pedindo a animação do Homem-Aranha dos anos 90. Deu pra ver que os anos 90 estão na moda, né? Eu diria que os anos 90 e os anos 2000 também estão muito em voga em Hollywood ultimamente. Capitã Marvel se passava nos anos 90, por exemplo, Red da Pixar se passava nos anos 2000. E parando pra pensar, isso faz sentido. Os anos 90 estão umas 3 décadas atrás da gente, e os anos 2000 estão 2 décadas atrás. Isso é bem interessante porque muito se fala dos ciclos de nostalgia, né? Por exemplo, que as indústrias como a da moda, da música, se repetem a cada mais ou menos 20 anos. No caso da cultura pop, isso até que faz bastante sentido. Porque, por exemplo, né, as pessoas que eram crianças 20 ou 30 anos atrás, hoje em dia já são adultas, que muito provavelmente tomam suas próprias decisões, têm a sua própria renda, já escolhem o que elas vão assistir, né? Já têm os gostos ali desenvolvidos e muitos gostos com base no que elas assistiram durante a infância. E isso pode ser um fator para que elas decidam consumir ou não determinada obra. Além disso, muitas dessas pessoas já têm até os seus próprios filhos, que provavelmente estão ali na infância ou até na adolescência, dependendo da época. Então, essas pessoas que eram crianças 2 ou 3 décadas atrás podem aproveitar para assistir uma coisa que tem a ver com a franquia ou com os personagens que eles gostavam, e eles ainda podem apresentar essas obras para os filhos deles, então traz toda uma leva nova de público. Um exemplo, a galera que viu a trilogia original de Star Wars no cinema e depois voltou pro cinema para ver as prequels. Não é que todas as crianças que viram as prequels eram filhas da primeira geração ali que viu Star Wars, mas eu tenho certeza que muitos foram. Um exemplo fora do cinema e das séries é todo esse novo boom que tem rolado com o movimento emo. Se for parar pra pensar, esse boom segue muito o ciclo dos 20 anos, né? Tô falando especificamente do emo como eu vi na minha adolescência, tá? Eu sei que existem outras formas de emo e que o emo nunca morreu de verdade, mas ficar grande assim como eu vi na minha adolescência foi meio que só agora.
agora mesmo. Tem festival dedicado ao emo com muito público e tem uma coisa que me surpreendeu muito, que é até ver adolescentes de hoje em dia, ou jovens adultos, vestidos como a galera se vestia de emo nos anos 2000. Então é uma coisa que voltou mesmo e algumas pessoas da nova geração estão fazendo. 20 anos atrás a gente tinha o quê? 2004, que era exatamente o período em que eu andava de luvinha listrada por aí e eu nem emo era. Era muito na moda isso, gente. Quer dizer, na moda dos excluídos, assim, da escola, mas era moda. Mas voltando aqui, estamos falando desses ciclos de nostalgia. E eu tava lendo alguns artigos que problematizam isso do tal do ciclo dos 20 anos. O primeiro fala que, na verdade, é meio difuso esse ciclo, não são exatamente 20 anos. Vocês viram que eu falei até uns 20 ou 30 anos, mas tem gente que fala que são 40, tem gente que fala que são 15 anos. Eu acho que depende muito também de que sentimento que você quer provocar, de que geração que você quer pegar. Mas enfim, não é algo fixo ali nos 20 anos. E tem um outro que eu achei bem interessante que fala sobre como esse ciclo, na verdade, meio que não existe mais, porque a gente tá vivendo todos os ciclos de nostalgia quase que ao mesmo tempo, por causa das tais das microtendências, principalmente no mercado da moda. Toda hora a moda tem mudanças, né? As tendências mudam, às vezes em questão de meses ou até semanas. Então meio que não tem assim um grande momento que pega inspiração da década de tal, porque tem vários mini momentos que pegam inspiração de várias décadas diferentes, às vezes respeitando esse ciclo, às vezes não. Enfim, leiam um artigo que lá tem mais detalhado. Mas o que eu achei interessante, porque eu trouxe esses artigos pra cá, é que não é porque necessariamente uma coisa é de 20 ou de 30 ou de 40 anos atrás que vai funcionar. Não é porque os anos 90 e os anos 2000 estão em alta que uma coisa que evoca os anos 90 e os anos 2000 vai fazer o maior sucesso, porque não necessariamente vai fazer. Quer um exemplo de como não funciona por si só? Teve um filme bem recente que se passa nos anos 2000 e que é protagonizado por uma personagem que aparecia bastante em uma animação de personagem da Marvel nos anos 90. Eu tô falando da Cassandra Webb de Madame Teia. E a gente sabe que esse filme não se segurou só com isso. Tem até o vídeo do Trailers do John sobre esse filme, que é bem bacana, e ele fala bastante dessa conexão com os desenhos animados e como isso influencia as decisões de que filmes vão ser feitos. Tá bem legal, vou deixar linkado aqui. Aí você diz, mas Mikan, X-Men 97 não dá nem pra comparar com Madame Teia, porque X-Men 97 traz muito mais nostalgia do que só um personagem específico que aparecia no desenho. É todo o desenho, quase todos os personagens. É uma continuação mesmo, e ainda mais envolve uma das franquias mais amadas da Marvel, que finalmente está voltando pra casa. E sim, com certeza, eu já vou falar disso. Mas é que eu quis trazer esse exemplo só pra mostrar como a nostalgia por si só não é garantia de que algo, vai ser bom e 2, vai fazer sucesso com o público. Até pode fazer sucesso com o público. Um exemplo é o live action de Rei Leão, que é ancorado acho que uns 90% na nostalgia. E ele foi bem, não tô dizendo isso, ele foi muito bem, tanto que vão até fazer o filme do Mufasa, né? Mas mesmo assim, no fim das contas, ele acaba sendo algo vazio. E pra esse propósito que a gente tá conversando, né, sobre acabar aí com essa apatia do público em relação às histórias de super-heróis, só a nostalgia não é algo que se basta, não é algo que dura muito. A nostalgia não é essa panaceia toda, não é essa solução de todos os problemas, porque ela já é o que pauta a indústria cultural há muito tempo. Lógico que nos últimos anos a gente tem visto uma intensificação desse processo, mas esse movimento não é algo novo. Já em 2011, o autor Simon Reynolds tinha lançado um livro chamado Retromania, né, Retromania, Pop Culture's Addiction to Its Own Past, ou seja, né, o vício da cultura pop em seu próprio passado. O Simon Reynolds é da área de jornalismo cultural, mais especificamente de música, então ele estava falando mais de música no livro, mas nesse livro de 2011 ele já falava de como a indústria musical estava apostando cada vez mais na nostalgia, relançamento de álbuns clássicos, turnês de reencontro, regravações e por aí vai. E o que é muito louco é que eu li recentemente uma entrevista dele sobre esse livro, e nessa entrevista ele comenta sobre como já nos anos 80 ele escrevia reclamando dessa tendência aí de depender muito da nostalgia. Ou seja, nos anos 80 isso já era uma reclamação. Então, por mais que eu tenha falado, né, que esse processo de Hollywood tem se intensificado nos últimos tempos, essa coisa de depender da nostalgia é algo que tem se intensificado já há algumas décadas, pelo menos. Em algumas indústrias mais do que nas outras, mas sempre tem acontecido. A nostalgia é uma coisa que já está presente no nosso cotidiano há bastante tempo. Então, um filme ou uma série que seja só nostálgico e mais nada, não é lá muita novidade. É por isso que eu acho que a discussão sobre X-Men 97 é tão interessante. Essa animação consegue contornar a fadiga de super-heróis e pode ajudar as produtoras dos filmes de super-heróis de forma geral a superar esse problema também, mas só se elas aprenderem as lições certas. Essa lição não é só sobre capitalizar na nostalgia. Também não precisa fingir que ela não ajuda, tá? Pode usar, mas com cuidado. Porque sim, eu tenho certeza que a nostalgia foi sim um grande fator para levar as pessoas
pessoas pra assistirem X-Men 97, pra fazer elas verem pelo menos o primeiro episódio. Mas pra ter esse buzz todo, semana a semana, não foi só nostalgia. E eu sou a prova viva disso. Isso foi o que eu esperei até agora pra revelar pra vocês no vídeo. Eu não vi a animação de X-Men dos anos 90. Nenhum episódiozinho sequer. Zero. Nada. Eu acho que esse plot twist merece um like no vídeo, né? Mas calma que eu vou explicar brevemente o meu histórico aqui. Eu nasci nos anos 90, minha gente. E se eu não me engano, essa animação dos X-Men saiu pouco tempo antes de eu nascer. Então, quando ela tava no auge da exibição, eu provavelmente não era o público-alvo dela. E mesmo depois nas reprises, eu ainda não era tão crescida assim pra curtir histórias de super-heróis, né? Meu consumo dos X-Men se dá muito mais ali nos anos 2000, com os filmes da Fox e também com a animação X-Men Evolution. Foi ali o meu primeiro contato com os X-Men. Então, meu referencial dos mutantes é muito de lá. Eu sabia que existia essa animação mais antiga do X-Men, até por causa do uniforme deles e tal, que é bem icônico. Sabia da música, mas assim, se eu vi algum episódio inteiro dessa animação na minha vida inteira até agora, foi muito, sabe? Eu provavelmente devo ter visto zapeando na TV, talvez quando eu estivesse na casa de alguém, mas eu realmente não lembro dela estar em exibição constante quando eu era criança, pelo menos não nos programas que eu assistia. Então eu nunca acompanhei. E aí, quando foi sair X-Men 97, eu até perguntei pro meu público, gente, eu preciso ver o resto da animação, as 5 temporadas anteriores, pra entender X-Men 97? Tô querendo começar a ver o 97. Que é a mesma dúvida que eu já imaginei que talvez alguns de vocês tivessem ali no começo do vídeo, se vocês não viram X-Men 97 ainda. Eu fiz essa pergunta pros meus seguidores e muita gente mandou várias dicas ótimas. Teve gente que recomendou episódios específicos, teve gente que recomendou ver tudo e teve gente que recomendou ver os resumos no YouTube que eu falei pra vocês. Mas eu decidi, como experimento, começar a assistir direto o X-Men 97 sem ter visto nada das temporadas anteriores. Porque eu queria saber logo de cara o que dava pra entender se você viesse só com o meu conhecimento geral de X-Men sem ter visto essa série específica. E tudo que eu falei no começo do vídeo é verdade, inclusive a parte sobre tem alguns momentos que fica um pouquinho confuso, mas logo você entende, foi o que eu senti. Conforme eu assisti, às vezes aparecia algum personagem que, eu acho que ele já apareceu antes em outras temporadas e eles estão tratando como alguém mais conhecido agora. Ou então, acho que esse antagonista aqui já apareceu e é um novo encontro com ele. Coisas desse tipo, sabe? Mas eu consegui entender tudo que estava acontecendo lá. Era bem rapidinho pra conseguir essa compreensão. Eu mantenho o que eu falei no começo do vídeo, que eu acho que se você tiver visto as 5 temporadas, com certeza você vai pegar muito mais referências. Você vai entender 100% de todas as menções que eles fazem a histórias anteriores. Mas também tem muitas histórias anteriores que também foram arcos adaptados nos filmes. Então eu já conhecia boa parte deles. Não exatamente a versão da animação, mas o suficiente pra entender do que eles estavam falando ali. E só pra não dizer que eu não vi nenhum episódio, eu não vi nenhum episódio antes de ver o X-Men 97. Depois que eu terminei, eu fiquei com vontade de ver como era a animação dos anos 90. E eu peguei pra ver o primeiro episódio. Inclusive, eu achei bem legal o paralelo que eles fizeram da Jubileu com o Bob em X-Men 97, a chegada deles e tal. Eu acho que eles fizeram um paralelo bem intencional ali. Pode ser que não, mas na minha opinião foi. Enfim, por que eu fiz isso? Por que eu quis cair de paraquedas em X-Men 97? Como eu falei, né? Foi um experimento. Eu queria poder contar pra vocês como foi, mas eu também queria contornar uma das sensações que eu tenho com o mundo dos super-heróis ultimamente, que é essa sensação de ter uma obrigação de fazer lição de casa. Como eu falei, eu quero fazer vídeo sobre esse assunto, então eu não vou mergulhar muito nessa explicação, mas a tal da fadiga de super-heróis, pra mim, tá muito nessa coisa de você ter que assistir alguma coisa, ou ter que assistir muitas coisas, só pelo fato de elas fazerem parte de um universo compartilhado, e não porque elas, por si só, são bacanas. Aquilo de fazer lição de casa mesmo, de ter que fazer checklist dos filmes ou séries que você precisa assistir, pela promessa de que no final todas as peças do quebra-cabeça vão se juntar e tudo aquilo vai valer a pena. E realmente montar esse quebra-cabeça tava valendo bastante a pena até chegar em Vingadores Ultimato. Foi um senhor clímax, um senhor quebra-cabeça montado com todas essas pecinhas que a gente colecionou ao longo de vários anos de MCU. Mas depois de Ultimato, eu tive essa sensação, e eu acredito que muitas outras pessoas também tiveram, de que as peças já não estavam mais se encaixando tão bem. Que elas pareciam ao mesmo tempo mais dependentes das outras, só que ao mesmo tempo mais isoladas, e que se você tentava encaixar, elas simplesmente não se encaixavam mais. Não parecia que iam montar um quebra-cabeça, alguma coisa mais coesa, e sim um negócio cheio de contradições. Se vocês quiserem um exemplo disso, eu vou linkar aqui pra
pra vocês verem depois desse vídeo, o vídeo que eu fiz sobre o filme Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, que eu falo sobre como no desenvolvimento da Feiticeira Escarlate desse filme, não foi levado em conta o desenvolvimento dela que tinha rolado em WandaVision, que foi ali do começo das séries do universo cinematográfico da Marvel. Isso já deu a entender que essas séries não iam afetar esse universo, ou seja, ela seria uma coisa mais isolada, que é pra ser vista sozinha. E eu gosto muito de WandaVision por si só, principalmente os primeiros episódios, mas não é toda a série ou todo o filme da Marvel ou todo o filme de super-heróis em geral que funciona muito bem visto sozinho. Alguns não seguram a onda sozinhos. E muitas dessas histórias, quando a gente olha elas separadas, parece que pouca coisa acontece de verdade. Por exemplo, o tal do multiverso. Já teve um monte de série, um monte de filme falando do multiverso. Finalmente parecia, agora vai, multiverso, hein? Agora vai, agora vai. E praticamente não foi. Alguns casos mais específicos mergulharam um pouquinho mais, mas a tal da saga do multiverso, gente, cadê, né? E agora nem sei como vai ser isso aí, né? Mas, enfim. Aí você pega o universo da DC e tem filme que faz parte, tem filme que não faz, tem personagem que se encontra, mas aí tem outra versão. E aí você fica, tá bom, então vou ver esses filmes como histórias isoladas. Mas, de novo, não necessariamente eles vão funcionar tão bem como histórias isoladas, não porque eles não sejam isolados, mas porque às vezes simplesmente não seguram a onda sozinhos, como filmes. Nesses casos, muitas vezes você vê um filme ou uma série e você não tira a satisfação dali, mas sim da promessa de que o próximo vai fazer as coisas ficarem boas de verdade. Agora vai. Só que um filme ou uma série, não importa se é de super-herói ou não precisa, ou pelo menos não deveria precisar, de todo o universo compartilhado pra aí ficar bom. Ele tem que ser bom por conta própria, e aí depende do que você considera bom. Nesse caso, eu tô pensando aí no envolvimento de um blockbuster, uma história de ação de super-herói, e eu penso que tem que ter uma história que envolva personagens cativantes, cenas de confrontos bacanas aí dos heróis com os vilões, momentos que engajem a gente como público em geral. Muito se reclama da tal da Fórmula Marvel, e eu nem quero entrar nessa treta aqui. Mas uma coisa que me incomoda um pouco, não só em histórias da Marvel, mas em várias, é que muitas das histórias ou não dão em nada, ou são sobre salvar o mundo mais uma vez. É sempre uma grande coisa que vai acabar com o mundo. E um mundo em que tecnicamente vivem outros heróis, né? Então deveria afetar as outras histórias, mas meio que quase não afeta, porque elas não são tão conectadas assim. Fica parecendo o tempo todo que querem repetir toda a grandiosidade de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Mas primeiro, sem fazer os grandes crossovers maiores do que não sei o quê. E segundo, que eles tentam fazer isso sem entender que a gente só chegou nessa escala, nessa grandiosidade, porque teve um longo caminho antes. Porque conviveu com esses personagens e se importou com eles. E em uma temporada, X-Men 97 conseguiu fazer isso. Lógico que tem as temporadas anteriores, mas eu digo que se eu, que não vi as temporadas anteriores, consegui me apegar a esses personagens, consegui me importar e muito com o que estava acontecendo na tela, imagina quem viu todo o resto. Mas é como eu falei, né? Não precisava ter visto todas essas temporadas, porque X-Men 97 não exigiu lição de casa. Eu não precisei ver essa série como parte de um quebra-cabeça, mas sim como uma peça inteira. E também tem uma coisa mais específica que eu acho que contrasta muito com essas histórias que eu falei, que não é uma história sobre salvar o mundo de uma ameaça alienígena. Quer dizer, também tem um pouco disso, e eu imagino que nas temporadas anteriores tenha tido mais ainda, mas nessa temporada específica eu tô falando que até teve, mas não foi como costuma ser nos filmes de herói dos últimos anos. X-Men 97 foi muito mais sobre os conflitos e as inimizades dentro da própria Terra, da civilização da Terra. Muita discussão do que é humanidade, o que é tolerância, o que é extinção, o que é ser um ser humano ou um monstro. E eu acho que um exemplo de como essa série é diferente é o momento de enfrentar uma montanha de inimigos, que é como eu chamo um tipo bem específico de cena, que pelo que eu falei você já deve imaginar que tipo de cena que é, mas aqui fica um aviso de spoiler pra você pular pro tempo que tá aqui na tela, tanto de alguns spoilers de X-Men 97, quanto de um spoiler de Adão Negro, que não é assim um mega spoiler, mas enfim, fiquem avisados. Tem uma coisa que eu senti enquanto eu tava vendo o filme do Adão Negro, que é algo que tem me incomodado bastante em filmes blockbusters no geral, e séries também, mas principalmente quando a gente pensa em super-heróis, histórias que tem mocinhos, basicamente. É que tem um momento ali no clímax do filme que uma galera, muita gente, vira uma horda do que eu chamo de zumbis do mal, que é essa grande multidão ali, essa grande horda de criaturas que você pode atacar sem nenhum peso na consciência, porque elas não são humanas. Eu lembro que eu critiquei bastante esse momento quando eu saí ali da exibição do filme, porque foi muito óbvio pra mim por que teve aquele momento. Ele nem era tão conectado assim, ficou muito óbvio que era
só pra ter essa cena específica de ação com o personagem lutando sem nenhum problema, sem nenhuma contenção, porque afinal ele não tá acertando ali vidas humanas, ele tá acertando um monte de criaturas aleatórias que não importam, são só minions. Assim você consegue manter o seu personagem, mesmo se ele não for um herói 100% assim, herói que nem o Adão Negro é apresentado no filme, mas você não traz nenhuma questão ética, sabe? Nossa, esse personagem destruiu tantas vidas humanas assim, sem tomar cuidado. Não, ele não tava atacando humanos, tecnicamente, ele tava atacando uns zumbis lá, por mais que eles tivessem sido, né? Enfim, isso não é uma coisa só do filme Adão Negro, é uma coisa que acontece na cultura pop como um todo, inclusive no MCU. Muitas vezes, naquelas grandes cenas de batalha ali mais pro final do filme, você até vai ter um ou mais vilões ali centrais, que são personagens que têm pelo menos um rosto, né? Uma voz, uma personalidade, mas em geral os heróis vão bater ali em um exército de soldados sem rosto. E esses soldados muitas vezes não são humanos, eles podem ser monstros, alienígenas, zumbis, robôs, basicamente coisas não humanas. Assim, os heróis podem usar o poder deles à vontade sem ter nenhum dilema moral, porque eles não estão batendo em gente, eles estão batendo em orcs correndo pelos campos, que é uma frase que eu citei lá na autópsia Game of Thrones, que fizeram isso em Game of Thrones também, né? Tem um monte de zumbis pros heróis baterem à vontade. Mas enfim, por que eu tô trazendo essa história do Adão Negro e por que eu tô falando desse tipo de cena? Porque eu acho que essa cena é um exemplo de como X-Men 97 se diferencia de outras histórias que deixaram a gente cansado de filmes de super-heróis. Em X-Men 97 tem sim um momento de enfrentar inimigos em grandes quantidades. É até meio caricato qual a quantidade desses inimigos, é muita gente. Mas não é igual a Adão Negro e vários outros filmes de super-heróis. Porque eles realmente estão lutando contra muita gente. Pessoas. Tudo bem, são pessoas transformadas em sentinelas. Mas essas pessoas, pelo menos pelo que é dito na animação, por mais que elas não soubessem 100% das consequências do que ia rolar com elas se voluntariaram para serem aprimoradas ali para participar do movimento pela extinção dos mutantes. Elas eram pessoas que já estavam incomodadas ali com a existência dos mutantes e queriam fazer algo a respeito disso. Talvez elas não quisessem virar sentinelas e serem ordenadas ali a atacar imediatamente. Talvez não fosse isso que elas tivessem planejado. Mas elas são pessoas que tomaram essa atitude. E essas pessoas têm rosto, têm nome muitas vezes. Elas são os vizinhos, elas são as pessoas que estavam passeando pelo shopping. Elas podem ser até a pessoa que estava flertando com você, sendo simpática com você. E a animação fez questão de mostrar isso. Que não eram só robôs sem rosto, sem personalidade, sem individualidade. Eram pessoas que, pela individualidade delas, escolheram participar ativamente da extinção dos mutantes. Foi justamente parte da humanidade e da individualidade delas a existência desses sentimentos discriminatórios que fizeram com que elas participassem dessa luta. Que elas se tornassem essa espécie de monstro. Porque, no fundo, elas já tinham aquilo dentro delas. E meio que só estavam esperando uma desculpa pra botar em ação. Só essa discussão específica da horda de zumbis do mal que tem em X-Men 97 já é mais interessante do que uns 80% dos vilões de filmes de heróis dos últimos anos. Eu nem tô falando do vilão de X-Men 97, eu tô falando dos inimigos descartáveis que aparecem pra ser cortados ali nas cenas. Se a gente for falar dos vilões mesmo, ou se for falar do Magneto e comparar com as maneiras que os filmes e as séries da Marvel falam de ativismo, esse vídeo aqui vai ter mais de 3 horas de duração. Fim do spoiler, era só pra dar o exemplo mesmo. Então não é que essa animação fez sucesso por causa da nostalgia. A nostalgia não é a solução por si só. Eu tava conversando esses dias sobre X-Men 97 com os amigos, e uma coisa que foi falada é que a série faz sucesso porque é boa mesmo. E eu concordo, ela é intrigante, é empolgante, ela assume riscos, e muitos riscos, e ela se posiciona de um jeito que faz a gente ser obrigado a parar pra refletir. Não é uma série que aborda temas fáceis, com toda certeza, e ela também não é uma série que dá respostas fáceis. Pelo menos nessa primeira temporada. Diz que o criador da série, Paul DeMaio, foi demitido pouco antes da estreia da primeira temporada. E isso é uma outra treta que daria outro vídeo, mas pra me manter no tema aqui, vamos só dizer que parece que ele deixou boa parte da segunda temporada pronta já. Vamos ver como que fica essa série depois para as próximas temporadas, porque eu acho que muito do que X-Men 97 se tornou, muito do que a gente viu na TV, se deve à abordagem e à visão criativa dele. Como eu falei aqui no vídeo, X-Men 97 trouxe muitas lições que a galera que produz os filmes de super-heróis poderia muito bem aproveitar. Mas a questão é se eles vão parar pra ouvir. Eu recomendei mais cedo o meu vídeo sobre o Multiverso da Loucura e como a Wanda é representada nesse filme. Tá linkado aqui na descrição se você quiser ver depois desse, porque nele eu comento alguns dos problemas atuais do universo da Marvel, na minha opinião. Se você gostou, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!